Estamos de volta, hoje é segunda-feira, esse é o Jornal da Rede Alesp. Vamos falar agora sobre o PL que altera o repasse do fundo da advocacia. O advogado Anderson Pomini protocolou, em parceria com o deputado estadual Carlos César, do PSB, um projeto de lei que tem como escopo a valorização da advocacia. O projeto altera os repasses das receitas que compõem o Fundo de Assistência Judiciária, propondo o valor de 70% sendo destinado à prestação de assistência judiciária suplementar. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com os dois, o advogado Anderson Pomini e o deputado Carlos César. Muito bom dia, sejam bem-vindos ao Jornal da Rede Alesp. Eu começo saudando o deputado Carlos César. Tudo bem, deputado? Deputado, por gentileza, precisa abrir seu áudio. Agora sim. Perdão. Bom dia a você, Guga Mendonça. Bom dia, doutor Pomini. É duro falar com o microfone desligado, acho que não funciona, né? Mas é uma alegria compartilhar com todos aí esse projeto importantíssimo, sobretudo para a advocacia, uma iniciativa trazida pelo doutor Pomini, que preocupado com a questão do advogado, uma vez que mais de 60% dos advogados, em pesquisa recente da Folha de São Paulo, afirma que os advogados sobrevivem com uma renda de até R$3.000 e principalmente vindo do convênio da assistência judiciária da OAB São Paulo, juntamente com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Então é um prazer podermos compartilhar nessa manhã a respeito desse projeto tão importante que já ganha vários apoios aqui na Casa, aqui na Assembleia Legislativa. Doutor Anderson Pomini, seja bem-vindo ao nosso jornal. Gostaria de saudá-lo e que o senhor dê aí uma introdução da ideia desse projeto de lei. Bom dia, Guga. Bom dia, deputado Carlos César. Cumprimentar a todos os ouvintes e deixar consignado também que, além de deputado, o Carlos César também é advogado, tá? Advogado inscrito na ordem, só não milita em razão da ausência de tempo, tendo em vista a sua agenda concorrida para o exercício da atividade parlamentar. Guga, este movimento surge, na verdade, da organização de advogados preocupados com a advocacia, em resgatar o orgulho que o advogado teve no passado em exercer a advocacia. A advocacia, como bem disse o deputado Carlos César, está empobrecida. Isso por culpa nossa, né? Há alguns anos atrás, algumas décadas, ao invés de conversarmos com o MEC, com o governo federal, e limitarmos o número de faculdades, nós incentivamos algumas faculdades entregando selo de qualidade. Ou seja, esse não é o papel da ordem, né? Hoje nós somos em 1.200.000 advogados no Brasil. Nós temos, Guga e deputado, cerca de 800 bacharéis formados que não passaram no exame da ordem. E mais, nós teremos, num prazo médio de 6, 7 anos, mais 2 milhões de advogados inscritos nos cursos das faculdades, Brasil afora. Ou seja, nós teremos cerca de 4.500.000 advogados inscritos no Brasil. O que, obviamente, faz com que não haja mercado para todo mundo e gere esse empobrecimento da advocacia. Agora, para deixar bem claro o objetivo do projeto, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, ela assegura a assistência judiciária gratuita a todo cidadão, desde que não tenha recursos para contratar um advogado. É direito constitucional previsto nas cláusulas pétreas. Pensando nisso, o Estado de São Paulo criou, em 84, este fundo, justamente para que advogados prestassem serviços para essas pessoas mais carentes, tendo em vista que nós não temos, ou não tínhamos, à época, a defensoria instalada. Hoje nós temos, mas são 600 defensores inscritos, né? E 47 mil advogados são convocados para atuar em nome do Estado, prestando este relevante serviço social. Então, nada mais justo que, em especial em período de pandemia, empobrecimento da advocacia e necessidade
do cidadão em buscar uma assessoria jurídica, que haja uma melhor repartição neste fundo para que também este advogado tenha a sua anuidade subsidiada por este fundo. Então, esta é a ideia, em poucas palavras, deste projeto, que é muito importante para a advocacia e para a sociedade. Deputado Carlos César, o senhor procurado pelo advogado Anderson Pomini apresentou esse projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa. Eu quero as suas impressões sobre esse projeto. Olha, o Dr. Pomini foi muito feliz nas suas colocações e também nessa ideia. Hoje, oh meu Deus do céu, estão me ouvindo? Perfeito, Ouvi. Deputado. Pensei que não estava, pensei que eu estava falando de novo com o microfone desligado. Mas a questão de nós atendermos, sobretudo o jurisdicionado, aqueles hipossuficientes, pessoas que precisam da advocacia, precisam, hoje, no Brasil, está tudo muito judicializado, e o cidadão, para fazer uso dos seus direitos, precisa de um advogado. Nós temos aqui no Estado de São Paulo, criado recentemente, a Defensoria Pública, e temos cerca de 700 defensores que prestam um relevante trabalho à sociedade. Porém, esses 700 defensores, para um Estado com mais de 645 municípios, ou 645 municípios, atendem cerca de 45 municípios. Nós temos cerca de 600 municípios que só são atendidos através do convênio da OAB com a Defensoria Pública, através desses advogados que só vão receber os seus honorários após a efetivação da ação, em um valor extremamente pequeno. O que o projeto visa? Aumentar o repasse desse fundo, como já dito pelo Dr. Pomini, criado em 84, ou seja, há mais de 30 anos, há mais de 36 anos atrás, esse fundo foi criado e tem um repasse hoje de 40%. Nós estamos ampliando isso para que possa atender mais advogados e pessoas com qualidades que prestam um serviço à sociedade. Vale lembrar, Guga, que esses cerca de 45 mil inscritos que nós temos hoje nesse convênio, só aqui em São Paulo, eles atendem mais de 1,5 milhão de pessoas. Olha a quantidade de jurisdicionados, de pessoas hipossuficientes, pessoas que não têm condição de contratar um advogado, que são atendidas. Então, é um trabalho social. Ao aumentarmos o fundo de 40% para 70%, isso vai possibilitar que mais advogados possam atender e com mais qualidade. E ainda, com a condição de que esses advogados que sobrevivem desse fundo possam aí sim ter um incentivo dado pela OAB com a gratuidade da sua anuidade. Hoje, cada advogado aqui em São Paulo paga cerca de pouco mais de R$1.000 por ano para manter a sua carteirinha. Há um incentivo para que esse advogado que presta esse serviço, que está inscrito nesse convênio, possa, ao provar isso, estar isento da sua anuidade. Mas a OAB vai perder com isso? Não, porque a ideia é que se faça um repasse maior, ou seja, cerca de 45 milhões a mais para a Ordem dos Advogados, para que possa, aí sim, atender aqueles 45 mil advogados que prestam esse serviço de advocacia. Tem uma máxima que diz que sem advogado não há justiça, e sem justiça não há cidadania. A Constituição fala que a advocacia é atividade essencial para a manutenção e administração da justiça. É isso que visa esse projeto e nós esperamos, então, ver aprovado esse projeto com a ajuda aí de um parecer técnico totalmente embasado, promovido pelo escritório do Dr. Anderson Pomini, e que eu tenho certeza que vai contar com a participação da Assembleia Legislativa de São Paulo. Agora, doutor Pomini, eu gostaria de perguntar qual que é a importância dos advogados, que atuam nesse molde, os advogados que ainda não participam, como é que fazem para participar desse convênio, como é que funciona essa questão? É importante a gente esclarecer. Ô Guga, boa pergunta. Antes de mais nada, quero agradecer o empenho do deputado Carlos César, que em razão da sua liderança, inclusive, já fez com que diversos outros parlamentares, mesmo sem formação jurídica, já aderissem
como coautores a este projeto importante, tendo em vista a importância do conteúdo e a sensibilidade que esses parlamentares tiveram, em razão da liderança do deputado Carlos César, em apoiar o trâmite deste projeto. É claro que será objeto de debate, né? Até porque nós falamos de divisão de recursos. Por óbvio que a Defensoria vai se manifestar sobre o assunto também, né? E fará os seus pleitos legítimos aí junto aos parlamentares. São cerca de 45 mil inscritos. E os advogados se inscrevem através do portal da Defensoria. Quem faz a gestão deste fundo, Guga, é a Defensoria. Agora, é importante que se diga, para que não fique sombra de dúvida sobre a natureza deste fundo. Este fundo é constituído por emolumentos, ou seja, sempre que você compra e vende um imóvel, aquela taxa de cartório, aqueles emolumentos que são cobrados pelos cartórios, então, uma percentagem destes emolumentos, eles são destinados a este fundo, tá? Taxas judiciais e extrajudiciais. Eu poderia arriscar a dizer que é um fundo constituído pela própria advocacia, em razão do exercício da advocacia, né? Então, não há de se falar em natureza pública neste fundo. O que se pretende é a valorização desses advogados que prestam este relevante serviço social inscritos neste convênio. Agora, você fez uma boa pergunta, Guga. Todos os advogados, os 340 mil advogados inscritos no Estado de São Paulo, poderão se habilitar para que prestem a assessoria jurídica através deste fundo e recebam e sejam contemplados com esta anuidade zero? Não. Há um limite e este limite é orçamentário, né? Repito, a Defensoria é quem estabelece o limite. Então, por exemplo, para o próximo ano, a Defensoria poderá dizer que este fundo poderá contemplar até 50 mil advogados, né? Tendo em vista que a quantidade de cidadãos carentes que necessitam de uma assessoria jurídica é muito maior do que os recursos disponíveis pelo Estado, né, para que essas pessoas possam ser assistidas em suas demandas judiciais. Então, por óbvio, nós teremos limites, né? E é importante que se diga também, Guga, que independentemente dos inscritos na assistência judiciária, muitos advogados já prestam serviços, o chamado pro bono, ou seja, eles advogam de forma gratuita, sempre que as causas que são entregues aos seus escritórios, a esses profissionais, geram uma sensibilidade a uma advocacia que tenha condições de, independentemente de receber, através deste fundo da assistência judiciária, os seus honorários. Então, há um limite, sim, de inscrição, tá? E este limite será estipulado pela própria Defensoria, tendo em vista o orçamento que será disponibilizado neste fundo para o próximo ano. Para concluir, este fundo hoje conta com cerca de 850 milhões de reais. E hoje, esses advogados inscritos, eles ocupam ou recebem cerca de 130, 140 milhões de reais. A ideia é majorarmos para pelo menos 200 milhões de reais e contemplar incentivando esses advogados com o pagamento da anuidade para que eles exerçam o serviço com melhor qualidade e melhor empenho. Deputado Carlos César, eu gostaria também que o senhor comentasse na importância do trabalho desses advogados e contasse para o nosso telespectador como é que está a conversa aí com os deputados, né? Seus colegas em relação ao projeto, como é que foi a aceitação aqui na Assembleia Legislativa, deputado? Olha só, Guga, tem sido extremamente positiva a aceitação, né? Inclusive já com manifestação de coautoria do meu amigo deputado Tenente Nascimento, também agora do nosso querido deputado Sargento Neri. Enfim, vários deputados têm manifestado a intenção não só de assinar a coautoria, mas também de lutar e defender o projeto, seja no Colégio de Líderes, seja para que ele seja pautado com uma maior celeridade e que já possa constar no próximo orçamento e aí dar uma condição maior para que esses advogados tenham o reconhecimento. Como o doutor Pomini colocou, a advocacia, que em outro tempo, né, era algo assim,
onde é um sonho das pessoas hoje. Quando o aluno se forma na faculdade, ele cria uma expectativa e quando enfrenta a vida real, ele percebe que é um pouco mais dificultosa. Então, poucos advogados conseguem se sobressair. E para início de carreira, muitos, eu conversava inclusive com a deputada Janaína Pascoal, que se mostrou também bastante entusiasta do projeto, e ela me dizia: deputado, não é só deputados que estão em início de carreira, não. Eu estava internado, ela testemunhou isso para mim, estava internado, e muitos advogados já velhos sobrevivem exclusivamente do fundo, exclusivamente desse convênio entre a Defensoria e a OAB Seção São Paulo. Então, é um projeto nobre, é um projeto que vai atender socialmente e que, tenho a certeza, que contará com o apoio de muitos parlamentares, se não de toda a casa, porque todo projeto que é aprovado, quando aprovado, não é um projeto de um parlamentar, mas é um projeto da Assembleia Legislativa de São Paulo e uma ideia trazida aí pelo doutor Anderson Pomini. Agora, doutor Pomini, eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso telespectador também 2 pontos. Primeiro, como, os advogados aí podem se mobilizar para uma melhora, na valorização dos advogados em todo o estado de São Paulo. Também muitas vezes as pessoas discutem, essa lei é de âmbito federal, não é estadual. Gostaria que o senhor explicasse essa questão também, doutor. Pois não, Guga. Olha, ressaltar, como já foi mencionado pelo deputado Carlos César, que a Constituição, em seu artigo 133, prevê que o advogado é indispensável à administração da justiça. E destacar também que este projeto não é do meu escritório, mas sim foi encabeçado por um movimento denominado pelo resgate da advocacia. Ou seja, a ideia deste movimento é, ao invés de se perder nesses processos eleitorais que envolvem a OAB, ou seja, discussões quem será o candidato, quem não será, é apresentar iniciativas, e nós contamos, claro, com o apoio, com a sensibilidade do deputado Carlos César nesse sentido. Então, é muito importante que a advocacia abrace esse projeto, Por quê? Não é um projeto de um deputado, ou de um advogado, ou de um escritório. É um projeto da advocacia. E se a advocacia ela se encontra numa quadra histórica, Guga, que ela pleiteia o resgate da sua credibilidade, é justamente porque há uma necessidade de união dos advogados, que é o chamado corporativismo legal, e a advocacia ela peca por ausência de líderes, por ausência de iniciativas das suas instituições nesse sentido, não só para a defesa da ampliação do recurso desses convênios para os advogados instruídos, mas outras ações que os advogados deveriam capitanear, como fizeram no passado, A OAB se destacou num passado recente pela luta dos grandes temas de interesses nacionais, e a coisa de 2 décadas se perdeu totalmente. Nós vivemos uma falência das instituições do país, do sistema político eleitoral e das instituições que outrora exerceram uma função tão importante junto à sociedade. Então, é um projeto que deverá ser abraçado pela advocacia. Eu não tenho a menor vaidade, já disse isso conversando agora com alguns membros do Conselho Seccional da OAB, que a OAB, por exemplo, abrace e capitaneie este projeto. Não é um projeto que beneficiará os advogados que propuseram em sua grande maioria, mas sim, como disse o deputado Carlos César, cerca de 45, 50 mil advogados que prestam um relevante serviço de natureza social. Agora, deputado Carlos César, eu gostaria também que o senhor falasse aí da importância, da valorização dos profissionais do direito, dos advogados, que também é uma luta do seu mandato, uma vez que o senhor aí apresentou um projeto de grande relevância, Sem dúvida, Guga, eu acredito nisso, acredito na importância dessa profissão do advogado para a manutenção, para a administração da justiça, uma atividade essencial, fundamental. Nós já dissemos, sem justiça não há cidadania. E é isso que move a humanidade, essa sensação de ser justo
de estar sendo amparado por aquilo que a lei determina. E isso só se faz com alguém que possa verbalizar o seu direito, que é a função do advogado. Eu penso que esse projeto é muito feliz porque ele atende duas pontas. Primeiro, a valorização e o reconhecimento de uma profissão tão importante, né, tão antiga, que é a advocacia, uma profissão que precisa ter o seu reconhecimento e os advogados precisam, principalmente aqueles que atendem a população, ter esse reconhecimento e esse incentivo com o aumento desse convênio e a possibilidade de ter aí a sua anuidade sendo isentada. E atende também a outra ponta, que é o jurisdicionado, que são as pessoas que utilizam da possibilidade de ter um advogado, que muitas vezes não é atendido, como já coloquei aqui, mais de 600 municípios no estado de São Paulo não têm a possibilidade de ser atendido por um defensor público, mas sim por um advogado através do convênio. Então, são 600 municípios e são mais de 1,5 milhão de pessoas que são atendidos por esses cerca de 45 mil advogados. Então, atende a profissão e atende a população. Eu penso que, por isso, é um projeto nobre e, com certeza, contará com o apoio de toda a nossa casa aqui, Guga Mendonça. Quero agradecer a participação de vocês no Jornal da Rede Alesp dessa segunda-feira. Muito obrigado, doutor Anderson Pomini. Eu que agradeço, Guga, a oportunidade. Advocacia, acorda! Muito obrigado, deputado Carlos César. Eu que agradeço a você, Guga Mendonça, doutor Anderson Pomini, e eu tenho certeza que nós vamos contar muito com o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil e com a sensibilidade da Defensoria Pública e, mais que isso, de todos os deputados da Casa, para que esse projeto se torne não apenas um projeto, mas uma realidade aqui no estado de São Paulo. Muito obrigado, deputado Carlos César. Falamos aí de um projeto relevante aqui na Assembleia Legislativa, a proposta do advogado Anderson Pomini, e o deputado Carlos César protocolou o projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa.